Nós temos, então, 3 campos magnéticos. 3 campos de força magnética. A vibração dos nossos pensamentos, que é a nossa intenção, é o nosso pedido, é o nosso desejo. Nós temos a vibração das nossas emoções, que é aquilo que eu sinto. E eu tenho a vibração do meu corpo, que é a maneira como eu ajo. E isso tudo produz a minha vibração. Os meus 3 centros magnéticos, daquilo que eu vou atrair. Então eu atraio quando eu ajo, eu cocrio quando eu sinto, eu cocrio quando eu penso. Mas eu produzo energia, mas eu preciso estar em alinhamento. Então, esse aqui eu já falei, vamos para esse aqui. Agora eu quero falar para vocês o que nesse momento vocês têm mais entendimento para compreender. Esse slide aqui, deixa eu ver, tá. Esse slide aqui, eu vou explicar por cima. Por quê? Porque ele requer uma aula, ele requer compreensão, estudo. Dentro do holococriação, isso aqui é uma aula de 20 horas. Para você entender o experimento da dupla fenda, o efeito zenão quântico, o campo eletromagnético, como os experimentos da física quântica que comprovam a cocriação da realidade, o vácuo quântico, que em religiões é Deus, na ciência é o vácuo quântico. É engraçado que as pessoas acham que quem estuda a física quântica não acredita em Deus, gente. Não acredita no universo. Eu fui ateia durante 1 ano e meio e eu encontrei Deus na ciência. Porque eu falava o tempo todo, me prova que você existe. Quando eu virei ateia por estar naquela situação e não acreditar mais em Deus. E foi na ciência que eu entendi quem era Deus. Por isso que hoje eu posso falar do Criador, falar realmente da fonte, porque eu sei quem Ele é. E a força que exerce na nossa fé, na nossa vida. Ele é o eu superior, ele é a mente cósmica, ele é a mente supraconsciente, é o vácuo quântico, é o universo, é Deus, é Jesus, é Buda, não importa o nome que a gente dê. É uma força primordial de onde todo o universo emerge e cria tudo. Então, eu vou explicar rapidamente apenas para que nos ancore com aquilo que eu quero passar para vocês, tá? Então, o experimento da dupla fenda, ele fala que um objeto, ele não existe independente do seu observador. Então, como você pode ver, a sua observação, a tua atenção, a tua intenção é o que cria o mundo. O mundo é feito de espírito, de mente e de corpo. Uma explicação simples para isso. Esse aqui é o experimento da dupla fenda. É uma simbologia para você entender, tá? Observam que sai daqui um elétron. O elétron, ele passa por 2 fendas. Vamos entender com esse controle, tá? Esse controle sai do experimento, um elétron, uma partícula, e ele vem, só que como que um objeto passa por 2 fendas e se multiplica quando bate aqui. Então, de novo, pelo tempo que eu tenho, eu não consigo dar uma aula sobre fenda dupla. Para isso, você vai fazer um treinamento. Eu explico um pouco no meu livro, né? E se vocês gostam desse conteúdo, se você quer ir a fundo nisso, aí você pode fazer o holococriação, quando eu abrir vagas no holococriação, que eu ensino profundamente sobre esse estudo. Então isso quer dizer o seguinte, o cientista ele vem e ele faz um experimento, né? Esse experimento dá origem exatamente a esse controle, ao controle de laser, né? Então ele vem, ele joga uma partícula e o elétron faz todo esse sinal aqui atrás. Quer ver como é que é fácil você entender? Imagina que isso aqui é uma bexiguinha de água e que tem uma cor aqui dentro. Eu jogo uma bexiguinha, só que quando ela bate na parede aqui atrás, ela bateu 20 vezes, mas eu mandei só uma. Como que bateu 20 vezes lá atrás? Imagina que tem uma cor e fez 20 bolinhas coloridas, mas era uma. Então o cientista pensou o seguinte, como assim? Como que pode? Será que ele se parte no meio?
Será que ele se divide? Ele bate nele? E se... os cientistas não sabiam. Então, em resumo, apenas para você ir aonde eu quero te levar, os cientistas colocam... deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver se esse aqui é melhor. Aí eu volto. Não. O cientista coloca aqui uma câmera. E quando ele coloca a câmera aqui assim, ó, para enxergar como que ele vai passar por aqui, sai... Ó, mesmo que você não esteja entendendo, porque eu sei que é difícil, tá? Eu vou explicar o que isso tem a ver na tua vida. Então, espera 1 minuto. Primeiro, vamos entender. Digamos que isso aqui é uma caneta. A caneta sai, ela se divide supostamente em 2, e lá ela se divide em 500. Isso a gente chama de interferência construtiva. Então, isso quer dizer que, no momento que o cientista coloca a câmera para saber como que esse resultado aqui estava acontecendo no experimento, quando o cientista coloca a câmera aqui, essa caneta, porque eu não tenho outro slide, deixa eu ver. Não. Essa caneta aqui, o que ela faz? Ela passa por uma fenda e ela bate uma única vez aqui atrás. O experimento mudou. Deixa eu explicar de outra forma. Imagine nesse momento o elétron, tá? O cientista, o que ele faz? Ele tem 2 buracos, imagina 2 buracos, 2 fendas. Ele pega e joga, eu estou criando uma metáfora para você entender o experimento. Ele pega essa caneta e ele joga. Só que quando ele joga na fenda, quando ele tem lá as 2 fendas, essa caneta passa pelas 2 fendas. Como? Virou 2 canetas no meio do caminho? Entenderam a lógica? Para ele saber o que estava acontecendo, e isso é um experimento microcosmos, mundo invisível, né? Não tem como enxergar. Então ele bota uma câmera para enxergar o movimento desse elétron. E quando ele coloca a câmera para observar, o experimento muda de resultado. Então significa que quando alguém está olhando, a caneta é caneta. E ele joga a caneta, ela bate uma vez aqui atrás, ela bateu uma vez só. Não tem todo esse sinal aqui. Ela chega aqui e bate aqui. Só que quando ninguém está olhando, quando simplesmente faz o experimento sem a câmera, ela se comporta desse jeito. Quando coloca a câmera, ela se comporta com o particular. Quando tira a câmera, ela é onda. Quando coloca a câmera, ela é partícula. Quando tira a câmera, ela é onda. Então significa que quando nós não estamos olhando para algo, tudo é energia. É isso que eu quero com que você entenda. Nós temos dentro do curso 20 horas só para aprender isso. E eu explico a fenda dupla muito direitinho. Eu já assisti, eu já estudei isso milhões de vezes para dominar mesmo esse experimento. Aqui, eu só quero com que você entenda o seguinte. Quando você não está olhando para algo, é energia. Quando você olha, é partícula. Os teus 5 sentidos dão matéria, dão realidade para as coisas. É como se tudo é energia. São os nossos olhos que vão transformando a energia em coisas. Eu acho que essa é a linguagem mais simples e fácil de vocês entenderem algo tão complexo. E o que isso tem a ver com a minha vida? Tudo! Isso muda a nossa história para nós que estudamos física quântica. Quem são os meus mestres? Amit Goswami, Joe Dispenza, Joe Vitale, Jean-Pierre Garnier Mallet, Greg Braden, Bruce Lipton. Essas são as pessoas, algumas delas que eu tive a oportunidade de estudar, até mesmo Tony Robbins fala sobre isso no curso dele, para minha surpresa. Essas são as pessoas que também validam esses experimentos dentro da linha que nós estudamos. Fred Alan Wolf, o Dr. Quantum, também já palestrei com o Dr. Quantum no Brasil. Então, esse é o nosso experimento, que significa o quê? Quando você não está olhando para algo, todas as realidades existem. Estão em superposição.
esperando você escolher aquilo que você quer. E aí você escolhe. E por que escolhe quando? Quando você intenciona, quando você deseja. E por que algumas acontecem e outras não? Porque você precisa sintonizar, emocentizando. Você precisa estar emocentizado. Não é pensar. Pensar é 5% de você ter aquilo que você quer. Sentir é de 80% a 95% de conquistar aquilo que você quer. E o que é 100%? 100% é o alinhamento. É o alinhamento que sintoniza, que cria a sintonia, o acesso. Pensar, sentir e agir. Como que eu faço isso? Quando eu penso que eu sou próspero, quando eu penso que eu sou o livro mais vendido do Brasil, e eu sinto que isso já é real, e eu ajo, eu me comporto, todas as minhas ações, atitudes e comportamentos, é como se isso já fosse realidade. Decidi ser a melhor treinadora do país, uma psicoterapeuta reconhecida, e eu precisava ser para ter. E quando eu criei esse desejo, eu não era terapeuta, eu não era palestrante. Era um desejo. Mas o grande download é, se você fosse, como você se comportaria agora? E aí eu lembro que eu tinha uma festa para ir, uma balada. E aí eu pensei, Elaine, se você fosse a melhor treinadora do país, o que você estaria fazendo esse final de semana? Bingo, eu estaria estudando. É óbvio que eu estaria estudando. Eu não estaria na festinha, na balada, naquele momento da minha vida. E essa é a ação congruente com aquilo que você deseja. Fez sentido? É você agir agora como se fosse realidade. Então você passa a ser, você passa a pensar, sentir e se comportar agora como se fosse realidade aquilo que você deseja. Porque se você quer ser um treinador de sucesso, o treinador de sucesso, ele estuda, ele se dedica, ele deixa de comprar algo para ele para comprar um livro. Ele deixa de trocar de carro para comprar um treinamento. Sim, ele deixa, porque não é a realidade que ele tem no momento. É para onde ele está indo. É o investimento que ele está fazendo para conquistar a vida dos sonhos dele. Isso é se comportar agora como se aquilo que você tanto deseja fosse realidade. Quais são as ações necessárias que você precisa tomar agora? Decisão, convicção, certeza, estudo, leitura, livro, treinamento, investimento. Eu sou a pessoa que deixei de comer para comprar um livro. E eu me lembro até hoje desse momento, que eu estava lá olhando para aquele livro e chorando, dizendo, Deus, por que eu faço isso? Porque eu estava lá com fome, o dia inteiro no aeroporto voltando para casa, sem dinheiro para comer, porque eu palestrava de graça. Mas eu sabia para onde eu estava indo e quem eu queria ser. E hoje eu sou a autora do livro mais vendido do Brasil. A questão não é a realidade que você está, é quem você quer ser e para onde você está indo.
Se você gostou desse vídeo, tenho 2 sugestões incríveis para continuar aprendendo e explorando esse assunto. Tenho certeza de que elas vão te ajudar a enxergar ainda mais possibilidades. Um beijo de luz, amo você!